Olá! Hoje vamos falar um pouco sobre maturidade espiritual. A maturidade espiritual é um dos segredos que acompanha os verdadeiros vencedores. A maturidade espiritual é quando você descobre em primeiro lugar e verdadeiramente Deus em teu coração, o Deus dentro de si. Que Deus é amor, que você é amor e que você sustenta a vida e flui dentro de si mesmo. Também é quando você aceita as pessoas como elas são. Entende que todos estão certos em sua própria perspectiva. Quando você parar de querer provar para o mundo quão inteligente você é, porque isso só importa para si mesmo. A partir do momento que você compreende a sua missão espiritual e enfrenta ela com dignidade, é um sinal de que alcançou a sua maturidade espiritual. Parar de querer mudar os outros e se concentrar em mudar em si próprio é o segredo para a evolução espiritual. Se doar pelo bem da ação e não por esperar algo em troca é uma evolução que pouquíssimas pessoas adquiriram. Porque sempre esperamos algo em troca. Você pode dizer que não, mas no seu subconsciente você está com a intenção de ser lembrado por aquele ato. Mas quando você tem maturidade espiritual, não espera nada em troca. Parece ser um caminho longo e até mesmo impossível de conseguir, mas não é. Aos poucos vamos evoluindo e adquirindo esses conhecimentos, deixando para trás vícios, manias, erros e formas de pensar. Nosso estilo de vida muda, nossas atitudes mudam e nosso espírito muda, porque as preferências são outras. Você começa a querer evolução espiritual, tanto sua quanto das pessoas que te cercam, porque percebe que a felicidade do outro é importante para você e o universo. Estamos todos juntos nessa, passando pelas provas e expiações para termos a maturidade espiritual. É quando você para de tentar mudar os outros e se concentra a mudar a si mesmo. É quando você aceita as pessoas como elas são. É quando você entende que todos estão certos em sua perspectiva. É quando você aprende a deixar ir. É quando você é capaz de não ter expectativas em um relacionamento e se doa pelo bem de se doar. É quando você entende que o que você faz para a sua própria paz. E quando você para de provar para o mundo quão inteligente você é quando você não busca a aprovação dos outros, é quando você para de se comparar com os outros, é quando você está em paz consigo. Maturidade espiritual é quando você é capaz de distinguir entre precisar e querer, e é capaz de deixar ir o seu querer. E por último, mais significativo, você ganha maturidade espiritual quando você para de anexar felicidade em coisas materiais. Maturidade espiritual é quando você aceita que erra, aprende a se desculpar e a não jogar no colo do outro que é seu. E quando você percebe que já não precisa de tanta coisa assim para suprir suas necessidades, que está em paz consigo mesmo, é melhor do que provocar, instigar ou cutucar o outro com vara curta, a troco de nada, a troco de mexer em feridas por vezes já cicatrizadas. É quando você passa a ser mais seletivo. É quando você sabe que pode contar com poucos, mas que são essenciais e que mantém uma boa relação de amizade e empatia sem exigir nada em troca.
É quando você olha mais à volta e se coloca no lugar das pessoas e não mensura a sua dor. Assim como não quer que mensurem as suas. E quando você não interfere nas escolhas de ninguém e vai aprendendo a dirigir os embates da vida com mais nitidez e resiliência. É quando você percebe que não precisa ter a casa cheia, não precisa de tanto barulho, que estar a sós é como ir se retratando diante do que se sente, do que sentiu ou do que não quer mais sentir. É quando você sente que a porta do céu é o melhor que abrir o chão para que você se afunde em dor ou discórdia. A maturidade ela vem com os altos e baixos no passar da vida, com a sensação de que não existe superioridade, sim a humildade de quem precisa manter o olhar atento, os sentimentos honestos e a obrigação de cuidar melhor de si mesmo, para que você tenha força para socorrer aos que também precisam de auxílio. A maturidade espiritual vem quando você não precisa viver de milindres, não precisa disfarçar o que é. Quando você aceita a própria condição, seja ela qual for, sabendo dos propósitos de Deus. E quando você abre a porta, não procura discórdia, não se queixa e agradece pelo que tem. Isso é maturidade espiritual. Áudio Cigana Luz. Inscreva no nosso canal Universo Espiritualista, ativem o sininho, curtam os nossos vídeos. Beijos de luz.